E aí pessoal, hoje é quinta-feira, né? A gente está lançando aí mais um vídeo para você. Talvez você não assista na quinta, no outro dia, mas vai ficar aí no ar, né? Para aquele que tiver tempo, puder prestigiar o nosso trabalho um pouquinho. E hoje eu queria um papo mais descontraído, uma conversa a respeito desse livro aqui, ó. O Livro dos Espíritos. Que talvez a maioria das pessoas tem nas religiões, como livro principal, nas religiões cristãs, é a Bíblia, né? O Espiritismo, apesar de estudar a Bíblia normalmente e profundamente, tem como principal obra este livro, né? O Livro dos Espíritos. Muita gente confunde e fala o Livro dos Espíritas. Não é assim que se fala, é o Livro dos Espíritos, afinal de contas, foram os espíritos que ditaram o livro, responderam as perguntas para o nosso querido professor Allan Kardec. Bom, nós vamos entrar na primeira pergunta, que é Deus. Quer dizer que antes de entrar, de chegar lá na primeira pergunta, nós temos uma introdução ao estudo da doutrina espírita, que é um aprofundamento muito grande do espiritismo. É aqui Kardec vai explicar para nós, que ele estava criando neste momento as palavras espírita, espiritismo e espiritistas. Toda vez que eu estou gravando, o rapaz vem com som ali, fazer barulho. Posso gravar 1000 vídeos que ele está ali na rua passando. Eu não erro uma, é só começar a gravar. Mas tá bom. As palavras espiritual, espiritualista e espiritualismo, elas já existiam. Aí Kardec foi e criou as palavras novas, que são espíritas, espiritismo e espiritistas. Espíritas e espiritistas para designar os partidários do espiritismo. Então, na Bíblia às vezes tem tradução lá dizendo a respeito do espiritismo, a tradução está errada, viu gente? O espiritismo tem 159 anos, 160 anos mais ou menos, que foi codificado e as palavras foram criadas. Então, como é que poderia estar lá na Bíblia? Alguém na hora de traduzir buscou lá, né? E colocou para poder puxar a farinha para sua puxar a sardinha para sua brasa, não é isso? Bom, o que é a questão hoje do nosso estudo? Vai ser rápido, viu gente? De 10, 12 minutos. Falar com vocês sobre as outras partes, né? Que está no Livro dos Espíritos, além da introdução, que já é um compêndio, né, de ensinamentos maravilhosos. Falar aqui com vocês, temos então os prolegomenos, né, que vai fazer um rápido resumo da doutrina espírita, vai trazer o símbolo que Allan Kardec colocou. Esse símbolo aqui, gente, ó. Opa, aqui, ó. Símbolo aqui. Esse símbolo que foi colocado no frontispício da obra espírita, do Pedro dos Espíritos. E tem um significado aí que talvez um dia a gente venha falar com vocês sobre esse desenho. Bom, e depois nós temos, depois do prolegomenos, né? Inicia-se o Livro dos Espíritos com o tema Deus. Não poderia ser diferente. Estou olhando o vento ali, gente. Mas vai enxugar novamente. E não poderia ser diferente, né? A respeito de Deus. Então, Kardec vem perguntar, é a primeira perguntinha no Livro dos Espíritos, né? Que é, o que é Deus? Né? Que está aqui, ó. A internet está cheia de estudos, gente estudando a respeito. Então, a gente também tem que dar o nosso pitaco e fazer aqui o nosso trabalho. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Algumas traduções trazem causa primária de todas as coisas, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas
vê aqui que Deus, para nós espíritas e para os espíritos que trouxeram a codificação, não é um homem. Então a pergunta não foi feita quem é Deus, né? Como se tivesse um RG, um CPF, um alguém, uma pessoa. Não, é que é Deus. Entendendo que aí Deus está acima daquilo que nós entendemos como ser humano, como inteligências terrenas. O que coisa é essa? Que ser é esse? Como é isso? Como é que seria esse Deus? E a resposta também profunda. As perguntas eram inspiradas pelos espíritos e as respostas eram citadas ou ditadas pelos espíritos. É a inteligência suprema, quer dizer que é um ser com inteligência suprema. Não há nada no universo, nada naquelas coisas que foram criadas nos mundos, tudo que seja mais inteligente do que Deus. E ele teria dado início a tudo mais que veio a existir depois. Existem certas dificuldades de entender a questão de Deus. Porque aí alguém pergunta assim, mas quem foi que criou Deus? Se esse Deus teve alguém que o criou, esse outro é que seria Deus, A nossa dificuldade nesse campo, gente, ela vai travar mais ou menos por aí, porque são respostas ainda que nós não conseguiríamos entender. Então, eu acredito que se você que está aí do outro lado e é uma pessoa estudiosa, vai ter uma certa capacidade, de compreender, capacidade mesmo, esperteza, de entender a questão. Vamos trazer então a questão para Jesus. Jesus dá para eu entender, que é um ser, é um homem, um espírito que veio à Terra com um amor infinito, para nós seres humanos difícil de ser alcançado, e que mostrou uma vida ilibada aqui, um exemplo maravilhoso. Se a gente chegar até Jesus, basta. Vamos chegar até Jesus, entender Jesus, abraçar um ensinamento de Jesus, que está lá na Bíblia, que foi preservada, mesmo que com alguns erros de tradução, aliás vários, pela Igreja Católica, e ainda é estudada e divulgada pelas outras doutrinas cristãs, pelos evangélicos nas variadas matizes que eles se dividiram, e ainda divulgam e estudam a Bíblia, embora que há em todas as traduções erros de tradução. Mas, no entanto, gente, Jesus permanece intacto, aquele ser cheio de amor e cheio de bondade. Então, entendendo Jesus, a gente não precisa trabalhar tanto a questão de entender Deus. É que dizem que certa criança, certa vez, estava pegando a água do mar, e trazendo para colocar ela noutra parte da praia. E uma pessoa vendo aquilo imaginou que seria mais ou menos a ideia daquela pessoa que estaria tentando compreender profundamente Deus. Porque é impossível mudar a água do oceano de lugar, uma criança mudar a água do oceano de lugar com um copo, uma xícara. Também é impossível ainda ao ser humano compreender o que está além da nossa compreensão, ou seja, Deus, Bom, mas aí o Livro dos Espíritos ainda vai trabalhando a questão em mais duas perguntas que eu vou ler aqui, para não ficar longo, o nosso vídeo, que é o que se pode entender por infinito, que é a pergunta 2, que é respondida assim. A moto passou, sempre passa alguém. O que não tem começo nem fim, desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, gente, o que é que nós devemos entender pela questão do infinito, que vai ser citado, o infinito várias vezes aqui no Livro dos Espíritos? É aquilo que não tem começo e nem fim. Dá para entender isso? Não, Muita gente acha que o universo começou com o Big Bang, mas o que aconteceria, o que teria acontecido antes do Big Bang? Muitos reconhecem que um dia o espaço vai se expandir, o universo vai dissolver. Mas o que vai acontecer depois, se isso for verdade? Sempre vai ficar a pergunta, e depois, e antes, e antes?
Então isso é o infinito. Não podemos compreender tudo, né, gente? Poder-se dizer que Deus é infinito? Aí Kardec já dá uma apertada nos espíritos para saber se Deus é o infinito. Veja a resposta sábia dos espíritos. Definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da sua inteligência. Deus, aí Kardec explica, Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Quer dizer, o infinito é apenas uma coisa que a gente imagina, né? Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por outra coisa que também não é. Então, gente, a nossa língua, a nossa pobreza de linguagem, qualquer língua, né, dos seres humanos, ela é incompleta para explicar a questão de Deus. E por isso eu peço aos meus amigos, minhas amigas, né, as pessoas que assistem ao nosso vídeo sobre o Espiritismo aqui neste canal, que entendam a questão de estudar o Espiritismo, né? Estudar mesmo, aprofundar bastante no Espiritismo. A questão do estudo, ela não é válida também só para o Espiritismo. A gente tem que estudar realmente tudo o que for possível. Quem gosta da Bíblia, que estude com profundidade, né? A questão de gostar, às vezes é questão de necessidade, porque a humanidade ainda baseia, uma boa parte da humanidade baseia a sua vida, baseia a sua existência, os seus atos na Bíblia. Então quem gosta e quem precisa, estude. Né? Assim como na escola, se você está matriculado numa escola, para estudar, estude. A Terra é uma escola. Se nós estamos matriculados na Terra, nós estamos em um corpo aqui na Terra, vamos estudar tudo que tiver ao nosso redor. As coisas estão por aí acontecendo, os fenômenos naturais, muita coisa está aí ao nosso lado e a gente não pode passar despercebido das informações que tudo na natureza podem nos fornecer. Então aqui está um pé de cajamanga aqui na minha janela, não sei se vou deixar porque vai estar perturbando um pouquinho o canteirinho aqui, está matando a grama, mas ele está repleto de cajamanga, coisa mais linda. E aí, gente, essa analogia que eu estou fazendo, né? A gente vir no mundo, passar aqui como réis ignorantes e não estudar nada, né? Vamos estudar, vamos sair da ignorância, vamos buscar conhecer a vida, conhecer o mundo, conhecer tudo que nos rodeia. Se você não é espírita, estude o espiritismo, mesmo que não vá se tornar espírita, para saber o que é. Se você por exemplo, é espírita e não conhece o budismo, se tiver tempo, estude também, né? Vamos estudar as doutrinas, as filosofias que vieram ao mundo. Eu estou dizendo, mas eu não estudo não, viu, gente? Não dá tempo, a doutrina espírita é muito profunda e não dá muito tempo para estudar as outras coisas, mas é preciso estudar. Pelo menos um trechinho, alguma coisa a gente lê de vez em quando. E se você realmente quer saber, aprofunde. Vamos procurar, né, para poder melhorar um pouquinho e sair um pouquinho da ignorância. Eu sou totalmente ignorante em relação a muita coisa, inclusive em relação a muita coisa do espiritismo, né? E eu vejo aí pessoas aí tentar divulgar o espiritismo sem conhecimento e muitos aí sem aprofundar e ficam nessa questão de que apareceu o espírito para mim e assim, assado, dizendo coisas que não são coerentes. E eu entendo que todos nós devemos estudar, né? E vamos juntos, né, participar então desse banquete de conhecimento que Kardec trouxe para nós em suas obras, né? Bom, esse foi o nosso estudo de hoje, que eu me convidei, né, para fazer com vocês, e talvez para a semana a gente continua falando sobre isso, tá bom? Obrigado, fica com Deus.